Queridas mães e amigas, hoje a nossa conversa é sobre uma pessoa especialíssima, ninguém menos do que o glorioso São José. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza nessa reflexão. Bom, São José, silencioso, discreto, teve um protagonismo ímpar na história da nossa salvação, apesar de ter vivido no escondimento. Portanto, nós queremos não só refletir, mas também homenageá-lo, engrandecê-lo e pedir-lhe por nossas famílias e que ele nos ajude na missão de mães intercessoras. Mas quem é este, tão importante na teologia e na fé da nossa igreja? Muitos teólogos concordam que São José possui o mais elevado grau de santidade, abaixo apenas da Virgem Maria. Ele é o protetor das crianças, dos pais de família, dos trabalhadores, e de toda a igreja. Então, São José foi um homem inteiramente segundo o coração de Deus. Homem simples, comum, que enfrentou os problemas concretos de uma família. Discreto, e ele é conhecido como pai amoroso, como pai da ternura e do acolhimento. E ele assumiu essa missão com muita coragem, com criatividade. São José, ele tem muitos títulos e é patrono de muitas causas. Ele é modelo de pai e de esposo, fidelíssimo. E pelos desígnios de Deus, deveria ser o esposo da Virgem Maria, o pai humano de Jesus, pai adotivo, pai jurídico, também chamado de pai nutrício, porque ele nutriu afetivamente Jesus, o abraçou, alimentou, amou e educou. Imaginem, gente, a grandeza que é tudo isso, ser escolhido para cuidar do Filho de Deus. É uma honra muito grande, mas também uma grande responsabilidade, esta missão que José recebeu e que cumpriu tão bem. E assim como Maria, São José foi exaltado pelo Pai, favorecido pelo Espírito Santo, obedecido por Jesus e amado pela Virgem Maria, São José foi o primeiro devoto da Virgem Maria, São grandes graças. E nós sabemos que Maria estava prometida em casamento a José quando o anjo a visitou na Anunciação. Ela disse sim, e quando José percebeu que ela estava grávida, ele ficou angustiado por não entender o que estava acontecendo. Foi quando em sonho também foi visitado por um anjo que lhe disse: José, filho de Davi, não temas por receber Maria como esposa. O que aconteceu com ela foi obra do Espírito Santo. Gente, José não duvidou de Maria, ele a conhecia e sabia da sua integridade, mas ele teve medo de ser interrogado e, por não saber explicar, podia prejudicá-la. José não julgou Maria, José era justo, Ele não fazia julgamentos, ele deixava isso para Deus. E José também era chamado justo por ser temente a Deus e ajustar-se inteiramente à vontade de Deus. E justo também por possuir e praticar todas as virtudes agradáveis a Deus. E apesar de ter sido escolhido, José não teve uma vida fácil. Ele conviveu com incertezas e desafios, pois os mistérios de Deus, eles são revelados passo a passo, no acontecer da vida. Mas José enfrentou com coragem, obediência e fé. Ele amou, protegeu e cuidou de Maria e do menino. E quando Maria estava para dar à luz, foi decretado um recenseamento que deveria ser feito na terra natal, A gente sabe dessa história. E José, como era um homem correto, obediente, cumpridor das leis, ele dirigiu-se então com Maria da cidade de Nazaré até Belém, onde ele havia nascido. Ok? E por causa do recenseamento, a cidade estava cheia e eles não conseguiram hospedagem.
Imaginem, né, a angústia de José, zeloso como ele era, ele gostaria de ter encontrado um lugar melhor para Maria e o menino que iria nascer. Mal sabia ele, né, que pelos desígnios de Deus, a criança deveria nascer na simplicidade. E José, como ele era daquela região, ele conhecia bem aquele lugar aos arredores de Belém. E provavelmente até já tinha brincado ali na sua infância e adolescência. E ele sabia da existência daquela gruta para onde ele levou Maria. Ok? E nos planos de Deus, o menino deveria nascer exatamente ali. Mas provavelmente José desejou dar a Maria e o menino uma acomodação melhor, mais digna, né? E desde o Antigo Testamento, muitos profetas desejaram ver o Messias e não tiveram a oportunidade. E José não só conheceu, mas ele teve o privilégio de cuidar e acompanhar Jesus. Ele deu-lhe o nome e imaginem só a graça que estava reservada para ele, né? Ele foi o primeiro a tocar no sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus, né? No sangue redentor, quando ele lhe fez a circuncisão para que ele tivesse aliança com o povo de Deus, segundo as leis da época, né? E também, obediente e fiel às leis, ele acompanhou Maria na apresentação do menino no templo. E com certeza ele viveu as mesmas dores de Maria quando o velho Simeão falou da profecia. Ele, guarda providente da Sagrada Família, protegeu o menino Jesus da perseguição de Herodes e salvou-lhe a vida, né? E assim, ele tornou-se não só protetor de Jesus, mas também o protetor da igreja, o patrono da nossa Santa Igreja, que é o corpo místico de Cristo, né? E nosso Pai e nosso intercessor, né? Que somos filhos da igreja. José é o esposo castíssimo da Virgem Maria, exemplo também de pureza. Ele abriu mão de viver maritalmente com Maria, para que se cumprissem os planos de Deus. Ele proveu a Sagrada Família com seu trabalho na carpintaria, trabalho que, segundo a Bíblia, era santificante. E ali também ele ensinou essa profissão a Jesus. São José tornou-se modelo dos trabalhadores e também seu protetor. E por sua santidade, vida de oração, de pai zeloso e pelo cuidado, José também é considerado a esperança dos enfermos. Por isso nós podemos, né, e devemos recorrer a ele nesse tempo de pandemia. José teve virtudes marcantes, principalmente a justiça, a fidelidade e a santidade, as quais nós devemos pedir-lhe a intercessão para que a gente também possa vivê-las, ok? Considerado pai da providência, não só por ter provido a Sagrada Família, mas por ter sido o guardião do maior tesouro que já houve em todos os tempos, o nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. José foi prefigurado no Antigo Testamento por um outro José, o José do Egito, por eles terem em comum o fato de ambos terem guardado um grande tesouro. Foi José que guardou a provisão de alimentos no Egito numa época de fome, né? Na época das vacas magras no Egito. E também pelo fato de que Deus se comunicava com os dois por meio de sonhos, ok? São José, em seu silêncio, né? Ele falou quase nada. E na Bíblia não existem registros de suas falas. Porém, a Bíblia, nas suas escrituras, se refere a ele em algumas passagens como o esposo da Virgem Maria, como pai de Jesus. E foi conhecido, né? Jesus era conhecido como o filho do carpinteiro de Nazaré. E a própria Virgem Maria fala para Jesus quando o encontrou no templo: teu pai e eu estávamos à sua procura. E daí em diante não se tem mais referência de José nas escrituras.
Nas bodas de Caná, né, o início da vida pública de Jesus, José já não aparece. Provavelmente ele faleceu entre esses dois acontecimentos. José é considerado o protetor e intercessor para uma boa morte, por ele ter morrido santamente entre Jesus e Maria. Vejam só que graça, né? E a respeito de São José, existem também algumas lendas. Por exemplo, a gente ouve falar que José era velhinho quando se casou com Maria, de que ele era viúvo, que ele tinha outros filhos. Porém, a verdade é que José era jovem quando ele se casou com Maria. Eles se casaram na idade que os jovens daquela época eram acostumados a casar, tá? Aliás, para ser o guarda da Sagrada Família, né, o guardião de Maria e do menino, era necessário que José tivesse a força e o vigor da juventude. Ok? São José também tem um papel de destaque na teologia e na liturgia da igreja. Agora mesmo, né, nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. E nós sabemos que a espiritualidade da Quaresma é uma espiritualidade de recolhimento, de penitências, né? E essa espiritualidade ela é interrompida no dia 19 para celebrar a festa de São José. E isso acontece duas vezes. A outra é no dia 25 de março, né? A data da Anunciação de Maria. Então, as cores roxas são substituídas pela cor branca. E isso, né, gente, só acontece devido à importância de São José e de Nossa Senhora, capazes, né, de interferir na liturgia da igreja, ok? E outra coisa, gente, providencialmente nós estamos também finalizando nossos estudos sobre Santa Teresa d'Ávila. E ela foi uma devota fervorosíssima de São José. Ela dizia que nunca ele lhe negou um pedido e que ele contribuiu muito na sua vida, né, para seu crescimento espiritual e também materialmente, né? Ele ajudava Teresa na fundação dos mosteiros. Conta-se que Teresa, né, cada mosteiro que ela fundava, ela pedia para São José uma porta e ele atendia. E tanto, né, que o primeiro mosteiro que ela fundou, ela colocou exatamente o nome de São José. Ela falava que Deus concedeu aos santos graças específicas para cuidar e interceder, mas que a São José Deus concedeu todas as graças. E ela desafiava as irmãzinhas dela, né, lá no mosteiro, a fazerem experiências com São José. Não só para alcançar graças, mas também para o crescimento espiritual. E, gente, eu acredito que ela faz hoje para nós o mesmo desafio, ok? E ela diz também que São José tornava possíveis as causas impossíveis. E ela contribuiu para divulgar, né, a devoção a São José, que realmente cresceu após Santa Teresa, ok? Gente, providencialmente também nós estamos vivendo o Ano Santo de São José, proclamado pelo Papa Francisco, que é outro grande devoto de São José, né? Esta celebração ela se deve principalmente à comemoração dos 150 anos que o Papa Pio IX proclamou São José patrono da igreja. Mas eu acredito também, né, e não sou só eu, que Francisco também quis entregar esse momento a São José para que ele intercedesse, né, esse momento difícil da humanidade, né, não só pela pandemia, mas pelas perseguições à Santa Igreja. E sabe-se que São José interferiu, ele intercedeu pelos momentos de dificuldade da igreja, né? Ele sabe da responsabilidade dele de ser patrono. Então, gente, o Papa Francisco, assim como outros papas, tem uma devoção especial a São José. E muitos outros papas declararam ser devotos deles e isso ficou registrado em muitas encíclicas, tá? E nós podemos citar, por exemplo, o Papa Pio XI.
Foi ele quem proclamou São José padroeiro dos operários. E o seu sucessor, Pio XII, instituiu a festa de São José Operário no dia 1º de maio, ok? O Papa Bento XVI o incluiu nas orações eucarísticas. E o Papa Francisco foi responsável por divulgar aquela devoção de São José dormindo, né? Porque ele tinha revelações de Deus durante o sono. E finalmente, gente, eu quero refletir com vocês o seguinte: São José, assim como Maria, eles tiveram seus planos totalmente mudados por Deus. Eles pretendiam ter uma vida simples, comum, parecida com as outras famílias daquela época, né? Mas eles aceitaram em paz a tarefa que lhes foi confiada, né? Então, vamos pensar o seguinte: sabe aquelas situações em que a gente vive e que a gente se pergunta assim, gente, mas por que eu? Por que isso aconteceu comigo, né? O que eu estou fazendo aqui? Então, em situações difíceis, em momentos de tribulação, né, eu convido a cada um de nós para olhar para José e para Maria e pedir o seu auxílio, né, nas situações de dúvida, de decisões difíceis e de incertezas. Vamos pedir a São José que, da mesma forma que ele foi socorrido nas tribulações, que nós também sejamos. E vamos então pedir: São José, valei. Amém?